Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Estou meio lento para fazer vídeo ultimamente. Hoje eu vou fazer umas citações de Bíblias, comentários em algumas Bíblias famosas. Sempre com relação a Gênesis 6, de 1 a 4 e Judas, os versículos principalmente 6 e 14 e 15. Sempre a problemática, né, dos anjos, se eles desceram ou não e tiveram relações com as mulheres, conforme Gênesis, na minha visão, é tão claro, né? Então eu vou começar, para ser rápido, eu vou pegar o Antigo Testamento, hebraico português interlinear, hebraico português da Sociedade Bíblica do Brasil, volume 1, no Gênesis, versículo 6, capítulo 6. Aqui eu só vou comentar o seguinte, nessa interlinear, eles trazem, tem dois textos, né, paralelos, e a tradução interlinear, eles trazem a versão RA e a NTLH. E aqui na tradução interlinear, eles, quando falam filhos de Deus e as filhas dos homens, que todas as Bíblias praticamente aqui no Brasil colocam assim, aqui na tradução interlinear, no texto hebraico, eles colocam filhos de Deus e as filhas do humano, que é a tradução mais correta. Os filhos de Deus com as filhas do gênero humano. Então isso aqui só para quem tiver curiosidade de olhar, é muito interessante. Inclusive depois eu vou mostrar outras Bíblias, né? As novas traduções Septuaginta e até Bíblia em português também, famosas, já estão trazendo filhas dos humanos, filhos de Deus e as filhas dos humanos. Então eu vou começar aqui na Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. Aqui no capítulo 6, tirei fora aqui sem querer. Um comentário, só lembrando, pessoal, como eu disse no último vídeo, né, eu vou fazer um vídeo só com literatura da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Como eu sou da Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus, e eu vejo assim, muita gente com o pé atrás quando se fala do livro de Enoque, como se fosse um monstro, né? Não todos, claro, algumas pessoas, né? Eu vejo muita resistência na internet, eu vejo assim pastores, comentaristas, né, que são da Assembleia, sempre tentando abafar o livro de Enoque. Nada de fanatismo, né? Mas quem acompanhou meus vídeos viu que eu sempre comento literaturas de peso, comentaristas, teólogos, teologias sistemáticas, comentários bíblicos, os próprios comentários das Bíblias, todas as citações mostrando a importância do livro de Enoque, tanto no judaísmo como no cristianismo primitivo. E a consideração que ele tinha, gozava, né, entre os primeiros cristãos. E a influência que ele teve no Novo Testamento e assim por diante, né? Então, como eu vejo muito absurdo que se fala do livro de Enoque, então eu vou citar comentários fazendo alusão ao livro de Enoque só em literatura da Assembleia de Deus. No caso, a CPAD, que pertence às Assembleias de Deus. Eu separei bastante literatura e Bíblias também, tudo publicado pela CPAD. Então eu vou mostrar não sei se vai ser o próximo vídeo, mas que tem que fazer com muito cuidado, que é muita citação. Eu vou mostrar até
a, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, manual de doutrina das Assembleias de Deus. Eu vou tentar montar assim para ficar bem inteligível, né? Então, como eu disse, eu vou citar aqui o comentário de Gênesis 6 da Bíblia de Estudo NVT. Vamos ver o que o comentarista fala aqui. Lembrando que comentário não é Bíblia. Comentário é comentário, né? O que vale no caso é a Bíblia. Se a pessoa pegar, isso tem que ficar bem claro, se a pessoa pegar uma Bíblia, que nem a gente tinha quando eu era criança, tinha minha Bíblia, o máximo que ela tinha era assim, concordâncias, aquelas concordâncias simples que nessas Bíblias tem aqui do lado, né? O máximo que as Bíblias tinham antigamente era no rodapé ainda, bem simples. Então assim, se a pessoa pegar uma Bíblia daquelas, já é o suficiente para a pessoa entender o que Deus quer, né? Não precisa comentário nenhum. Se a pessoa souber ler, ela está garantida, ela vai entender a Bíblia. Uma criança vai entender. Comentários que tem nessas Bíblias é um luxo que nós temos, né? Claro que o tempo exige, né? Hoje em dia o evangelho sofre muitos ataques, então as pessoas têm que estar mais bem preparadas, né? Então é uma coisa muito legal, muito bacana ter esses comentários. Só que os comentaristas não são quaisquer pessoas, né? Eles têm entendimento. E as publicadoras, né? No caso das Bíblias, as editoras, elas não iam colocar comentaristas que tenham conhecimento, né? Então por isso que eu gosto de citar os comentários. Senão não estaria aqui o comentário, né? É simples assim, né? Para que ter comentário? Se não tem peso nenhum, né? Então eu vou citar aqui no comentário de Gênesis 6, no caso aqui é 6, de 1 a 2, né? Aí ele diz assim: de modo geral, filhos de Deus têm sido identificados como anjos caídos. Compare a mesma expressão hebraica em Jó 1,6, 2,1, 38,7, Salmos 29,1 e Salmos 89,7. Essa interpretação é proeminente na antiga literatura judaica e cristã. Por exemplo, 1 Enoque 6, de 1 a 7, capítulo 6, Justino Marque, Apologia e tal. Acho que já é o suficiente. Só para deixar claro que o comentarista faz essa abordagem, né, que Gênesis 6, de 1 a 4, na maioria dos casos, eram anjos caídos. E ele cita aqui livro de Enoque. E uma coisa também que eu sempre digo, né? Eu disse no último vídeo, assim como qualquer livro, você pega um livro aqui, esse aqui é da CPAD, no caso, que eu vou citar no vídeo. Não sei se vai ter aqui. Esse aqui não tem. Mas você pega qualquer livro que você pegar, bons livros. Esse aqui também não tem. Mas no final dos livros, geralmente, aqui tem. Ele faz a citação das obras que ele comentou no livro. Pelo autor. Então é a mesma coisa. Se um comentarista citou aqui, livro de Enoque, capítulo tal, versículo tal, o que ele está propondo para quem leia? Ele está incentivando que a pessoa vá atrás e leia o livro de Enoque. Senão ele não citaria. A coisa é simples assim. Qualquer livro, justamente aquele que eu peguei, não tem citação de bibliografia. A bibliografia é para isso. Se eu comento embaixo de um livro, tal citação, compare versículo tal, como tal,
Enoque, capítulo 1, verso 9. Se ele citasse, por exemplo, ainda não convenceria, mas se ele citasse de passagem, o livro de Enoque fala isso. Mas para provocar a curiosidade da pessoa, ele cita ainda capítulo e versículo. E foi o que me chamou a atenção quando eu era bem jovem ainda. Como é que pode? Está citando na própria literatura evangélica, protestante em geral, que antigamente no meu tempo não se falava evangélico. Falava mas era mais protestante. Se está citando versículo e capítulo, eu achei interessante. Puxa, se está citando é para ler. Senão não citaria. Isso não é coisa de maluco, né? Então, o que eu me prendo? Se é na própria Bíblia, qualquer Bíblia que seja, todas as Bíblias, quem viu o primeiro vídeo, o segundo, terceiro, quinto vídeo, eu citei várias Bíblias, e os comentários falando do livro de Enoque, capítulo tal, versículo tal. Se ele cita, está incentivando a pessoa a ler, e não é crime nenhum, é um incentivo a pessoa a ler. Senão as editoras não aprovariam isso. E no exterior nem se fala, né? Então, isso que eu me pego. Se Judas citou o livro de Enoque, o que me chamou muita atenção também quando eu comecei a ler a Bíblia, quando era moleque ainda, aí procurava, onde está a citação, onde está essa passagem, onde está Enoque citando essa passagem? Depois que eu fui, com o tempo, entender, né? Que é um livro que não entrou no cânon e tal. Mas, não sei se ficou claro, se está numa citação, numa nota de rodapé, se está numa bibliografia, é um incentivo para as pessoas a lerem. Eu creio piamente que Deus está nisso. Deus não ia deixar, não ia permitir que tivesse todo esse incentivo. Quem discordar de mim pode até comentar, pode me chamar para conversar sobre isso. Então, eu acho tão estranho as pessoas que são assim, arredias, né? Com relação a esse tema. Então, vamos progredir. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Quando eu falar sobre as literaturas publicadas pela CPAD, porque como eu nasci na Assembleia de Deus, eu posso falar, né? Então eu vou citar aqui nessa Bíblia NVT, agora a Epístola de Judas, versículo 6. Ele faz o seguinte comentário. Os anjos pode ser uma referência à queda de Satanás e aos anjos que o seguiram. Mas nenhuma das passagens do Antigo Testamento descreve claramente esse evento. Judas provavelmente se referia a Gênesis 6, de 1 a 4. A tradição judaica entendia filhos de Deus em Gênesis 6 como anjos maus e via seu relacionamento sexual com as mulheres como a causa de seu julgamento. Ver 1 Enoque 6, 10. Ver também notas e tal. Então eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se dá para ler. A coluna do meio. Está ver 1 Enoque, tal. Então, se a Bíblia se o comentário da Bíblia é uma Bíblia, como eu falei, coisa séria. Mesmo sendo comentário, é uma coisa séria. Senão não estaria aqui. Não teria o aval da editora, né? Ou das igrejas dos pastores que leem essa Bíblia, comentam ela, né? Que é na internet, você pode colocar lá, veja no YouTube, coloque lá, Bíblia NVT. Vocês vão ver vários pastores, analistas, comentaristas falando sobre essa Bíblia. Qualquer Bíblia que eu vou citar aqui, vocês colocam no YouTube, review da Bíblia tal. Vocês vão ver várias pessoas tanto leigos, não leigos não, pessoas mais simples, mas como pessoas importantes no meio evangélico, comentando. Agora eu vou citar aqui a NAA. Bíblia NAA.
Sobre o capítulo 6 de Gênesis, eu vou pegar aqui um pedaço curtinho, para não ficar muito longo. Eu tomei muito tempo aqui. Falando dos filhos de Deus, né, aqui na nota de rodapé, ele fala assim, a identidade de ambos, né, tanto filhos de Deus como filhos dos homens, ele fala assim, a identidade de ambos os grupos é incerta. E várias proposições têm sido defendidas, embora nenhuma tenha ganhado apoio universal. Vários estudiosos propuseram que os filhos de Deus são, primeiro, anjos caídos, conforme Judas 1,6. Aí ele vai discorrer, né, as outras linhas de pensamento, que é a linhagem de Sete, que é uma tradição gnóstica dos setianos, né? Eu não sei como é que até hoje não perceberam isso. Eu canso de falar isso, né? Eu vejo pastores falando a linhagem piedosa de Sete. E esse é um ovo do gnosticismo setiano chocando no nosso meio. Eu acho incrível que as pessoas não pesquisaram sobre isso ainda, né? Eu já fiz vídeo especificamente sobre isso. E vou fazer mais ainda. Aí na própria NAA, nos versículos, a Epístola de Judas, versículos 6 e 14 também. Na Epístola de Judas, a nota de rodapé do versículo 6, ele fala assim, a analogia dos anjos rebeldes. O ponto central da próxima comparação de Judas diz respeito aos anjos que não guardaram seu estado original, mas ao que parece se rebelaram contra a autoridade de Deus e tentaram ser iguais a ele. Deus, desde então, tem guardado esses seres em algemas eternas. Aí ele fala, alguns estudiosos pensam que isso se refere à queda original dos anjos do céu. Outros pensam que Judas está se referindo ao pecado dos anjos, de Gênesis 6, de 1 a 4. Veja, nota 1 Pedro 3,19. Esse ponto de vista é fortalecido pela citação de Judas de 1 Enoque 1,9, Judas 14,15, que contém muita discussão sobre a queda desses anjos. Torno a dizer, aqui está citando uma referência a Enoque, ele dá capítulo e versículo. A citação aqui em cima. Então, eu torno a repetir, é um incentivo para as pessoas irem atrás do livro de Enoque e lerem, confirmarem. Porque a Epístola de Judas cita um livro extra-canônico, que era canônico, entre aspas, na época. Na época que o cano não havia sido fechado, ele era lido e respeitado, considerado como escritura sagrada. Aí vocês veem aquela balela. Eu falo que é balela e falo qualquer pessoa. Eles comparam essa citação de Judas de um versículo que na época era um livro sagrado, considerado como um livro sagrado, que hoje faz parte do cânon da Igreja Etíope, e na época era um livro conceituado, respeitado pelos primeiros cristãos. E alguns comentaristas, eles falam que Judas, primeira coisa, eles falam que Judas não quis dizer que o livro de Enoque era uma escritura sagrada. Mas quem foi que disse isso para eles? Cadê a prova disso? E eles querem comparar Judas citando um livro religioso, altamente considerado, eles querem comparar essa citação de Judas com Paulo citando livros de filósofos gregos. Olha o absurdo. O absurdo. Mas depois eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos. Eu já falei muito sobre isso, mas não canso de falar, porque é um absurdo. Aí no comentário sobre os versículos 14 e 15, vou pegar uma parte aqui final também. Ele fala assim, Judas descreve a vinda do Senhor como Enoque profetizou,
e faz sua citação a partir de 1 Enoque 1,9. Isso tem que ficar muito importante, ficar bem notado para vocês. Judas descreve a vinda do Senhor como Enoque profetizou e faz sua citação a partir de 1 Enoque capítulo 1, verso 9. Novamente, no que diz respeito a essa declaração em particular, Judas está citando o conteúdo de 1 Enoque como verdadeiro e profético quanto ao retorno do Senhor. Tal. Aí para ler tal versículo e tal. Então, eu acho que só não entende quem não quer isso, né? Mas vamos seguindo. Agora eu vou citar a Bíblia de Estudo de Genebra. No Gênesis 6, versículo, nota em rodapé, ele fala o seguinte: esses têm sido identificados de diversas maneiras como setitas na interpretação cristã tradicional. Infelizmente, né? Como eu disse, é uma tradição gnóstica dos gnósticos setianos, que os gnósticos setianos, eles tinham a Jesus como a reencarnação de Sete. Aí fala, como anjos na interpretação judaica mais antiga. Talvez em concordância com 2 Pedro 2,4, Judas 6,7, que eu vou ler agora. Tem mais coisa, mas para não tomar muito tempo. Aqui eu vou citar também a nota em rodapé de Judas 6, 7 e 14. Vamos a Judas 6. Nota 6, anjos. Veja a nota sobre 2 Pedro 2,4. Os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Os anjos em questão se rebelaram contra as suas responsabilidades dadas por Deus e abandonaram suas áreas de ministério e residência. Alguns interpretam isso como significando que eles abandonaram suas residências no céu e vieram para a terra. A sugestão de que isso é uma referência ao pecado dos filhos de Deus de Gênesis 6:2 é problemática. Veja a nota sobre Gênesis tal. O dia de julgamento na segunda vinda de Cristo, veja tal. Aí ele fala, aí vou no versículo 7, a palavra como. Se o versículo 6 refere-se a tradições associadas com Gênesis 6:2-4, a palavra como refere-se à imoralidade sexual em geral e às relações sexuais antinaturais em particular. Ele só não quis falar que era ceder ao pecado dos anjos, né? Desde que Gênesis 6:2-4 provavelmente não se refere aos anjos, você vê, ele faz um comentarista aqui, ele dá uma interpretação dele, né? Desde que Gênesis 6:2-4 provavelmente não se refere aos anjos, veja notas sobre Gênesis 6:1-4. É preferível entender esse versículo como uma comparação entre dois casos, ao apontar para o versículo como uma comparação entre dois casos, ao apontar para o escândalo da transgressão e do orgulho na desobediência. Vocês veem que ele não quer... Quando vai falar de a comparação de anjos pecando, ele não cita. Eu li só para chamar a atenção. Agora o versículo 14. Nota de rodapé, Judas 14. Profetizou, a palavra profetizou. Ao dizer que a estes profetizou Enoque, Judas parece ter confirmado que Enoque fez essa profecia em particular, embora ele não tenha declarado a sua opinião sobre a autoria de 1 Enoque como um todo. A citação de 1 Enoque ensina na dependência do Antigo Testamento e em consistência
com inúmeras profecias do Antigo Testamento, por exemplo, Daniel 7:9, não, que Deus virá com o seu exército celestial para julgar os ímpios. Judas estava justificando ao empregar a verdade geral desse texto biblicamente baseado na sua situação específica. Nos versículos 14 e 15, Judas citou quase literalmente da obra apócrifa bem conhecida, aqui que é importante, da obra apócrifa bem conhecida e respeitada, conhecida como o livro de Enoque, ou primeiro Enoque, o qual é atribuído a essa personagem bíblica. Então, é uma obra que era bem conhecida e respeitada entre os primeiros cristãos. Isso que não pode ser apagada. Agora a Bíblia de Estudo NVI. Gênesis 6, nota de rodapé. Filhos de Deus viram, ele fala. A expressão filhos de Deus tem sido interpretada aqui em referência ou a anjos ou a seres humanos. Em textos como Jó 1:6 e 2:1 refere-se a anjos. E talvez em Salmos 29:1, em que é traduzido como poderosos. Alguns intérpretes também recorrem a Judas 6 e 7, bem como aos escritos judaicos, no caso o livro de Enoque, que é o mais antigo e mais importante. Eu noto muito isso. Muitos comentaristas, eles não querem dar a devida importância ao livro de Enoque e não citam o livro de Enoque, eles citam apenas literatura judaica. Mas não adianta. Para associar a expressão aos anjos. Alguns intérpretes também recorrem a Judas 6 e 7, bem como aos escritos judaicos, para associar a expressão aos anjos. Para outros, no entanto, o casamento misto é a coabitação entre anjos e seres humanos, embora sejam comumente mencionados nas mitologias antigas. É um meio também de tornar esse entendimento judaico como sendo a mitologia. Daí dá a entender que tudo na Bíblia poderia ser mitologia. Sansão, abertura do Mar Vermelho, né? Que se for partir para esse lado, interessante, né? Hércules poderia ser comparado com Sansão, ou vice-versa. Se for seguir esse lado, né? Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou não é, né? É interessante. No caso de Judas 14, aqui ele fala assim, que essa citação de Enoque, né, na nota de rodapé, Judas 14. A citação provém do livro apócrifo de Enoque, que alegadamente foi escrito por Enoque de Gênesis 5, não aparecendo na realidade senão antes do primeiro século antes de Cristo. Aqui está bem atrasado, 4 séculos antes de Cristo. O livro de Enoque era escrito muito respeitado nos tempos do Novo Testamento. Isso aqui é muito importante. Bíblia de Estudo NVT. Aí alguns querem comparar esse livro com Paulo citando livros de filósofos gregos. Olha o absurdo. Aí nós temos a Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada. Eu vou fazer a Gênesis 6, nota em rodapé.
aqui no caso 6:2. Não se sabe ao certo quem teriam sido esses filhos de Deus, do verso 4. Alguns intérpretes consideram que se referem a seres divinos ou celestiais, vejam Jó 1:6, 2:1, 38:7, Salmos 29:1 e 89:7. Outros pensam que são, olha o veneno aqui, outros pensam que são filhos da linhagem piedosa de Sete. Tentem achar isso na Bíblia, linhagem piedosa de Sete. Vejam se vocês encontram isso. Aí eu vou na Epístola de Judas, nota de rodapé 6 e 14. Epístola de Judas. Ele começa citando provável alusão a Gênesis 6, de 1 a 4. No livro de Enoque, veja Judas 14:15, nota, escreve-se detalhadamente sobre o castigo dos anjos, aos quais parece se referir a passagem citada. No livro de Enoque. Então, eu torno a repetir. Quando o comentarista faz uma citação dessa, no livro de Enoque e tal, ele está incentivando a pessoa a ler. Agora eu vou na nota em rodapé de Judas 14. Esta citação é do livro de Enoque. Essa citação é do livro de Enoque. Veja Judas 12:13. Nota. O qual contém supostas visões que Enoque teve depois de ter sido levado ao céu. Agora vem a parte mais importante. Esse livro de origem judaica era lido pelos judeus e pelos cristãos naquela época. Fica bem claro isso. Esse livro, o livro de Enoque, de origem judaica, era lido pelos judeus e pelos cristãos daquela época. O comentarista não tirou isso de qualquer lugar, né? Então, assim, pessoal, esse vídeo vai ser curtinho, porque eu tenho que liberar espaço, né? Porque eu quero começar a trabalhar num vídeo só sobre literatura da CPAD. CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tem bastante livro e bíblias, né? E futuramente também quero fazer vídeos sobre Testemunho de Jeová e Adventista Sétimo Dia, que eles têm aquela aberração, né, de comparar Jesus com Miguel. E então eu vou tentar trabalhar esse. Porque eu sempre falo, o livro de Enoque ele é um inseticida contra essas aberrações, né? Por ele ser ele é base das principais doutrinas do Novo Testamento, então ele é como se fosse uma pedra, né? Não pedra angular, não comparar com nada, não quero tirar conclusões, mas ele é um tira-prova, né? Uma tira-prova do que é absurdo ou não. E outra coisa, eu aconselho muito a Epístola de Judas, é sensacional. É só um capítulo, leia com atenção a Epístola de Judas, é sensacional, vale a pena. Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que tenha sido bom essas citações das notas de rodapé, repetindo, as notas de rodapé do capítulo 6 de Gênesis e notas no rodapé de Judas 6 e 14 que eu fiz hoje. Quem sabe eu faço com mais bíblias. Antes de fazer sobre a CPAD, eu vou fazer talvez mais algumas bíblias, Septuaginta, são traduções, né? Então é em inglês, né? Tem bíblias em italiano e tal, novas bíblias, já com bastante comentário, não é bastante comentário, mas já trazendo essa informação, né? Que é a Epístola de Judas, falando mais abertamente sobre o livro de Enoque, que não tem mais a menor dúvida, né? A gente vê cada absurdo por aí, em alguns vídeos de pessoas céticas, né? Mas tem que ter paciência, né? Então, pessoal, até a próxima, então.